Cuidado para não vigiar o filho dos outros e não observar a queda dos seus. Olha como aquele menino lá é desobediente, né? Olha como aquele menino, o seu é da Tasmania. Ele entra no grupo de convívio girando. E não é no manto. Não, é tipo aquele da Tasmania lá. Mas você está vendo o filho do outro. Aí você vê um filho de alguém enfrentando identidade de gênero, com crise. Você fala, se fosse meu filho. Cuidado. Cuida do seu. Cuida bem do seu. Não entre em guerra que não é para você. Para desguarnecer a sua guerra. Você tem que entrar em guerra que é sua. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram na cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta de que havia acontecido com suas esposas e seus filhos e filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Abigail e Aionã, do Carmelo, esposa de Nabal, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, o filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de saqueadores? Conseguirei eu apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E Davi continuou a perseguição com os outros 400. No caminho encontraram um rapaz egípcio no campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de trigo e 2 bolos de passas, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nada e nem bebia. Em pouco tempo recuperou a força. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita. Respondeu ele: meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Neguebe, no território de Judá, na terra de Calebe, e tínhamos queimado Ziclag. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz disse: se o Senhor jurar por Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, eu levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas, estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, festejando, por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e o dia seguinte, até o amanhecer, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Bessó, onde estavam os 200 homens que ficaram para trás, porque eles estavam exaustos para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns homens perversos, e disseram:
como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolva apenas esposas e filhos, e manda eles embora. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem nos dará ouvidos quando falam deste modo? Dividiremos igualmente entre os que foram e os que não foram, e os que guardaram as bagagens. Amém. Até aqui. Uma leitura um pouco mais longa, mas necessária. Eu creio que a história é fácil de compreender na leitura, amém? Davi chega, e eu quero te explicar o contexto. Davi está fugindo de Saul. Ele está num processo ruim, ele está se escapando. Saul quer matá-lo. Davi e seus 600 homens estão servindo e lutando no exército inimigo entre os filisteus. Davi, fugindo de Saul, encontrou abrigo no inimigo, encontrou abrigo entre os filisteus, e lá ele foi estabelecido. E o rei quis levar Davi para a guerra, porque Davi era um grande guerreiro, e Davi estava indo para a guerra do lado do time do inimigo, enfrentando agora o exército de Israel. Então Davi, fugindo de Saul, encontra abrigo entre o inimigo, e ele vai guerrear contra o seu povo. No meio do caminho, alguns generais dizem: rei, esse cara é o Davi. Lembra da música que cantavam, que de Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? Esse cara pode se voltar contra nós a qualquer momento e matar a gente. Aí o rei disse: Davi, volta para casa, volta, não vá para a guerra. Davi não entendeu: Senhor, eu não fiz nada. Volta. Ele voltou. Quando ele volta, ele encontra essa cena. A cidade de Ziclag, onde ele tinha os seus 600 e suas esposas e filhos estavam, queimada. Levaram tudo, levaram esposas, levaram filhos. As pessoas que estavam com ele ficaram indignados, queriam apedrejar Davi. Afinal, a gente estava indo atrás de Davi. E olha o que aconteceu. A culpa é de Davi. E Davi encontra força no Senhor, chama o sacerdote, traz o colete, ele invoca a vontade de Deus e pergunta para Deus: Senhor, devo correr atrás desses saqueadores? E Deus fala: pode ir, você vai pegar tudo de volta. E ele vai atrás, no meio do caminho, 200 ficam na beira de um rio. Estão cansados, fracos, e eles ficam ali, não conseguem continuar. 400 continuam. No meio do caminho encontra um egípcio, escravo. E esse cara está está bem ruinzinho, 3 dias sem comer, 3 noites. Eles dão comida, dão água, ele recupera força. Davi pergunta para ele: quem é você? Ele fala: eu sou egípcio. O meu povo foi que saqueou Ziclag, foi o meu senhor. E Davi fala: me mostra. Ele fala: nossa, isso não promete, só promete que tu não vai me entregar na mão dele depois, nem me matar. Tá bom, eu prometo. E ele entrega, e Davi recupera tudo, mata, 400 fogem de camelo, e ele volta para casa com tudo. No meio do caminho encontra aqueles 200 que não conseguiram chegar até a final da guerra, e aí os 200 vêm: ei, Davi, ei! E eles vão pegando ali as esposas e os despojos. Aí tem uns invejosos dos que venceram, o texto diz que eles eram maldosos, e disseram assim: não divide não, eles não foram, não tem moral para estar ganhando nada do que a gente conquistou, dá só a esposa e o filho de volta. E Davi falou: não é assim que funciona. Foi Deus que nos deu a vitória. Se foi Deus que nos deu a vitória, o mérito não é nosso. E se o mérito não é nosso, nós dividiremos os despojos com todos. E ele divide os despojos com todos. Esse é o texto que a gente leu, e é dentro desse contexto de fuga. Davi está fugindo. Davi está vivendo uma crise familiar, uma crise pessoal. Davi está vivendo um momento difícil da vida dele. Não era um momento fácil. E eu queria, tirar algumas lições desse texto. Tem muita lição, mas eu queria tirar algumas para mim e para você, para a vida. Se você conseguir pegar as lições desse texto para mim e para você, é para a vida. Primeira coisa que eu aprendo: cuidado para não levar pessoas para lutar as suas guerras. Cuidado para não levar pessoas a lutarem guerras que não são delas. Cuidado para não fazer pessoas odiarem quem você odeia. Se você é frustrado com algum pastor, cuidado para não levar os seus filhos a serem frustrados também. Cuidado.
Se você teve uma frustração, uma decepção com a paternidade, não significa que você vai trazer sobre seus filhos a mesma culpa e a mesma dor. Cuidado, porque Davi está levando pessoas com ele. E você é homem, e por natureza o homem é líder. E sendo um líder da sua casa, você corre risco de chegar em casa choramingando as suas dores, fazendo sua esposa e seus filhos sentirem raiva, dor, ódio e sentimentos que não deveriam ter, porque você está levando eles para uma guerra que você tinha que vencer com Deus, e não choramingando em casa. Cuidado, seja sábio para amortecer os impactos da vida e destilar graça na sua casa. Foi o que Jesus fez na cruz. Ele recebeu o impacto do pecado dos homens, e lá na cruz ele olha para quem o pregou e disse: perdoa eles. Ele destilou graça mesmo sendo crucificado. Então isso aqui é só uma placa de advertência, mas agora eu queria entrar em alguns pontos aqui. O primeiro ponto: não lute guerras que não são suas. Ele foi para uma guerra que não era dele. Ele não tinha que estar ali. Ele não tinha que guerrear. Não era o exército dele. Era o inimigo. O que ele estava ali? Indo para uma batalha contra o seu povo. Ele não era para estar ali. Não era o lugar dele. E ele saiu. Quando estamos lutando guerras que não são nossas, perdemos a que deveríamos lutar. Quando estamos lutando guerras que não são nossas, perdemos as nossas. Cuidado para não se distrair com guerras que não são suas. Cuidado para não entrar em combate que Deus não te chamou. Eu lembro uma pequena história, não lembro, eu creio que eu já contei aqui, de duas famílias vizinhas que uma comprou para o filho um labrador, um filhote. O outro comprou para o filho, dois filhos vizinhos assim, comprou um coelho. Então uma família tinha um coelho, filhotinho, coelhinho, e o outro tinha um labrador, filhotinho. E o coelhinho e o labrador, pequenininhos, os dois brincavam. O labrador, filhotinho, brincando com o coelhinho. Os dois cresceram, o labrador se tornou um cachorrão, e o coelho cresceu um pouquinho e ficou um coelhinho. Mas continuaram amigos os dois, crescendo, brincando ainda. Certa feita, o labrador aparece em casa com o coelho na boca, sujo de terra, morto. O vizinho pensou: meu Deus. O vizinho do coelho tinha ido viajar, e ele pensou: meu Deus, como que a gente dá notícia para o vizinho que o nosso cachorro matou o coelho de estimação dos 3 filhos dele? Esse coelho tem nome, sobrenome, CPF, conta no Nubank. Esse coelho tem tudo. Tem o pai de pet, a família lá ama aquele coelho. Como que a gente dá essa notícia? Aí eles pensaram: faz o seguinte, vamos lavar o coelho, secar, vamos botar na frente da porta da casa deles. Eles vão chegar e vão dizer: morreu. E quando eles virem aqui, eles vão dizer: faz de conta que a gente não sabe nada. O dono do labrador tirou o coelho da boca do labrador, pegou uma vara, uma cinta e bateu nesse labrador. O labrador. Mas esse labrador apanhou. Esse cachorro apanhou. Nunca mais mata o coelho dos outros. Esse labrador foi para a casinha. Chegou o dono, o vizinho. Começaram a chorar, ele já ouviu o choro. Eu falei: meu Deus. Aí vem o vizinho: que foi? Olha aqui. Um desastre. Isso. Sexta-feira a gente foi viajar rápido e o nosso coelho morreu. A gente enterrou no quintal e ele apareceu limpinho aqui. Um milagre. O cachorro sentiu falta do coelho, farejou, desenterrou o coelho morto e trouxe. Quantos coelhos você já desenterrou que não era para desenterrar e depois apanhou? Quem mandou desenterrar o coelho? Tem coisa que já morreu. Por que você está insistindo em ressuscitando? Por que tem guerra que não é tua? Por que você está se metendo?
Pega o labrador, Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Não tente ser o pai que a sua esposa não teve. Você é marido dela. É uma guerra que você nunca vai conseguir completar. Outra coisa, você casou com uma mulher que já tinha um filho, uma filha, é uma enteada, um enteado. Você nunca vai ser o pai. Nunca. O pai biológico você não vai ser nunca. Você até pode ocupar um espaço que talvez vai ser permitido, e cada um dentro da sua história, dependendo da época e da idade da criança, consegue entrar, mas nem todo mundo consegue. É uma guerra que talvez você está tentando lutar, que não é para você. Você talvez tenha que ser a pessoa que pacifica, e não quem corrige esse adolescente. Você está entrando numa guerra que não é sua. Você está comprando briga, pegando o cão pela orelha, como diz a Bíblia. Vai ser mordido. Não tente ser o pai do seu pai. Você não é o seu lugar. Tem gente aqui sofrendo porque está tentando ser o pai do pai. Não, mas meu pai está meio assim. Ele é seu pai, você ainda é filho. Não interessa a idade dele. Não pensa que você sabe mais, não. A honra não tem prazo de validade. Tem que honrar os pais até o final. Ah, mas o meu pai fez coisas. Ok, vai pagar se for preciso. E se for preciso vai ser preso. Sei lá, não importa o que ele fez. Agora, você não tem o lugar de pai dele. É uma guerra que você não deve entrar. Cuidado para não salvar o casamento do seu amigo e perder o seu. Posso ouvir obrigado pelo irmão que está dando aleluia lá. Depois se alguém dá um dinheiro para ele, eu quero abençoar ele. Glória a Deus. Tem só um dando aleluia, o resto está discordando da palavra. Cuidado para não salvar o seu casamento, o casamento do seu amigo, e perder o seu. Você está cuidando. Eu sou discipulador, líderes de grupo de convívio, presbíteros aqui. Muito bonito, nós temos um chamado para cuidar das ovelhas. Mas o primeiro chamado é a nossa casa. O primeiro chamado é a nossa casa. As minhas filhas sabem disso. A igreja sabe disso. Entre você e a minha esposa, perdeu mané. Perdeu mané é uma frase ruim, né? Lembra coisa ruim. Quem está entendendo? Cuidado, para não ser o cara legal da empresa que ajuda todo mundo, mas não faz bem o seu papel. Vai ser mandado embora. Tem guerra que não é para você entrar. Quem está entendendo até aqui? Cuidado para não vigiar o filho dos outros e não observar a queda dos seus. Olha como aquele menino lá daquele é desobediente, né? Olha como aquele menino, o seu é da Tasmania. Ele entra no grupo de convívio girando. E não é no manto. Não, é tipo aquele da Tasmania lá. Mas você está vendo o filho do outro. Aí você vê um filho de alguém enfrentando identidade de gênero, com crise. Você fala, se fosse meu filho. Cuidado. Cuida do seu. Cuida bem do seu. Não entre em guerra que não é para você, para desguarnecer a sua guerra. Você tem que entrar em guerra que é sua. Cuidado para não defender tanto sua teologia e esquecer de praticá-la. Cuidado. Desculpa, com todo respeito, eu acredito que a internet é uma bênção. A internet é uma bênção. Mas tem muitos teólogos de internet que defendem com unhas e dentes, brigam por sua teologia, mas esquecem de praticá-las. E cuidado para não ser um crente que vem na igreja, ora em línguas, mas não guarda a língua. É maledicente,
maldiz, sempre alguém está errado. Sabe aquela pessoa que, se ela vai embora da empresa, a empresa está errada? Sempre alguém está errado. Ele nunca está errado. Cuidado, você está entrando em guerra que não é sua. Cuidado. Só um amém, tá bom? Tá bom. Segundo, cuidado com aquilo que tem valor. O inimigo sabe que as coisas que você pode comprar, você compra. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso, que um carro se compra, uma casa se compra, se vende, coisas materiais vão e vêm, crises derrubam impérios, milionários ficam sem nada, jogadores de futebol que foram milionários dependem de ajuda. A gente percebe que coisas vão e vêm, mas pessoas não têm preço. Amigos não tem preço. Casamento não tem preço. Cuidado para não dar preço no que tem valor. Quando você perde coisas, você perde algo. Quando você perde saúde e caráter, você perde muito. Mas quando você perde pessoas, você perde tudo. Quanto vale o seu filho? Quanto vale o seu casamento? Se eu fizer um cheque agora aqui, quanto custaria? Qual valor você colocaria no seu casamento? Vou repetir essa pergunta, quero ser incisivo nisso. Quanto vale o seu filho? Eu sei que é uma pergunta retórica, eu sei que a resposta é pronta, mas eu quero que você pense, tenta colocar um valor. Tenta colocar um valor, tenta colocar um preço agora. Tenta colocar 1 milhão, 10 milhões, tenta botar um preço. Tenta. E por que a gente corre atrás de coisas arriscando perdê-los? Por que a gente sai de casa segunda e volta sexta o mês todo? Não está perto deles, sabendo que a qualquer momento podemos perdê-los por dinheiro. Ah, pastor, mas eu tenho que sustentar. Faz outra coisa, vai vender picolé, mas fica em casa. E eu não quero nem saber quanto você ganha, não me interessa. Pode ser milhões. Quanto vale o seu filho? Pergunta para os meninos que estão na clínica ali, quanto que os pais pagariam? Tem um irmão aqui conosco, que ele viajava uma semana sim, uma semana não. Terça, quinta, representante. O salário dele é 30 mil reais, 40 mil reais por mês. O dono da empresa chamou ele e falou: eu vou te dar 80 mil por mês. Vou te dar uma Hilux 0. Mas eu preciso que você faça mais área. E você vai sair toda semana, segunda e voltar quinta, voltar sexta. Tentador, e a gente poderia vir aqui no culto e dizer: olha que bênção! É o que a teologia da prosperidade prega, que Deus morreu para dar coisa para a gente. E a gente poderia vir aqui num testemunho: olha, eu ganhava 40, agora eu ganho 80, e eu tenho mais um carro novo, e aí? Esse irmão foi sábio, ele falou: não quero, muito obrigado. Vou resumir a história. Saiu dessa empresa, hoje ele ganha 7 vezes mais do que ganhava lá. Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso, com aquele que entendeu o seu lugar, que entendeu o seu lugar, entendeu a sua função. Eu já contei aqui, mas eu não canso de lembrar disso. Quando eu estava em Belo Horizonte, no exército, eu ia ficar 3 anos lá, com 1 ano de estadia lá, minha esposa ficou num quadro de burnout, a minha filha chorava 3 da manhã, eu acordava com a minha filha de 10 anos chorando no quarto, eu dizia: que foi, filha? Eu estou com saudade, eu não quero morar aqui, é uma adaptação cultural diferente,
As duas são mulheres, eu sou militar, elas não. Eu chamei o meu comandante, o coronel, falei: coronel, eu preciso voltar para Criciúma. Ah, mas você não vai conseguir voltar. Coronel, você não está entendendo, eu tenho que voltar para Criciúma. Não, mas você não vai conseguir, então está tudo bem, eu quero assinar, eu estou indo embora. 18 anos de exército. Como assim tu vai embora, 18 anos de exército? Qual a sua formação? Eu falei: minha formação é trabalhar. Com 11 anos de idade eu ganhei uma enxada do meu pai. Eu sei trabalhar. Eu vou para casa, porque eu não vou deixar minha esposa entrar num quadro irreversível. Depois, uma esposa num quadro irreversível de depressão, quanto custa para tirar? Se dá para tirar. Falei: coronel, eu estou indo embora, eu vou dar baixa do exército. Eu falei bem assim: eu vou comprar um saveiro, vou botar 2 máquinas de cortar grama em cima e vou trabalhar e sustentar minha casa. Porque o que sustenta a minha casa não é o exército, é o Senhor. De onde vem o seu dinheiro? Responda para mim e para você mesmo: de onde vem o seu dinheiro? Se vem do Senhor, não troque o que tem preço por aquilo que tem valor. Quem te sustenta é Deus, não é o CNPJ que você tem. Quem te sustenta é o Senhor. É Ele, foi o que Davi disse, foi o Senhor que nos deu vitória. Não foi a minha habilidade de guerra, não foi o tempo de espada que eu tenho, foi o Senhor que nos deu a vitória. Como que a gente não vai dividir os espojos? Eu oro que Deus levante homens que são apaixonados por sua casa, que não tem medo de enfrentar nada, que não negocia valores e princípios, não importa a consequência que vai ter, que anda de carro velho 15 anos se for preciso, mas não abre mão de cuidar da casa. Terceiro, decidir e liderar é assumir risco. Meu irmão, formar família não é para moleque. Formar família é para homem. Porque você vai tomar decisões que envolvem a vida de pessoas. Uma decisão errada pode destruir. O marido de Noemi toma uma decisão por causa de uma circunstância. Faltou pão. Ó a crise, o governo, olha aí, a recessão. Aí o povo, vamos para outro lugar. O cara pega os filhos, a esposa, e vai para outro lugar. Os filhos morrem, ele morre, a esposa tem que voltar para casa. Vem Noemi e Ruth, volta, viúva, sem os filhos, porque um homem decidiu errado. Decisões, as nossas decisões envolvem pessoas. Então não troque de cidade como se troca de roupa. Não muda de emprego como se muda de tênis. Não mexa com a sua família. Tira daqui, tira de uma igreja, leve em outra. Se você quer sair daqui, pode sair. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo, não fica correndo com a sua família como se fosse nômade. Cuidado, é muito sério. É muito sério. Liderar de verdade é correr riscos. Então faça o que Davi fez. Ele viu que ele errou. Davi viu que errou. Ele foi no Senhor e recobrou as forças. Aí ele fala, daqui o colete sacerdotal, chama o sacerdote. Por que ele não chamou o sacerdote antes de ir para a guerra? E perguntar, Senhor, essa guerra aí é para mim ir? Não, ele não perguntou e foi. Agora que ele foi atacado, ele pergunta, Deus, agora eu vou atrás do inimigo ou não? Por que não perguntou antes? Aí tem homens vindo aqui, por favor, me entenda, cada um na sua realidade. Tem homens aqui que não conheciam o Senhor, nunca ouviu uma palavra como essa. Talvez tenha homens aqui que usou cocaína antes de vir para o culto. Tem de tudo aqui no meio.
Mas esse é um lugar, aqui é um hospital, aqui é um lugar para curar pessoas doentes mesmo. Está tudo bem, tem gente que está vindo aqui que não é fiel à esposa, está tudo bem. Ele não aprendeu. Mas escute. Você está vindo aqui. Tem homens que me procuram e falam assim: pastor, traí minha esposa, eu gastei tudo Vou falar claro e bom tom. Betes, tigrinho, é pecado. Alto e bom som. É pecado. E 40% dos evangélicos estão jogando no Brasil. É uma vergonha. E eu posso trazer testemunho, eu posso trazer 10 pessoas aqui, que perderam apartamento, casamento, perderam tudo. Aí o cara vem para mim e fala: pastor, eu traí a minha esposa 10 vezes, eu joguei todo o dinheiro fora, agora faz uma oração para mim, para minha esposa voltar. Eu tenho vontade de tirar uma cinta. Por que não pergunta para o Senhor antes? O que sai fazendo? Aí quer tomar conselho, a empresa está falindo, aí quer tomar conselho, mas não, antes não pergunta. Não tem a humildade de sentar com alguém que sabe mais e falar: cara, como é que administra? Me ajuda. Orgulho nos mata, soberba nos mata, humildade nos traz vida. Davi foi humilde para dizer: eu vou consultar de novo. Eu não consultei a primeira, foi, perdão, Senhor, mas eu vou consultar agora. Decisões não são fáceis. Eu lembro uma vez que eu morava numa casa do exército aqui em Criciúma, e a casa tem 56 metros quadrados. Só que eu morava numa casa no Morro Estevão que tinha 200 metros quadrados. A casa tinha 200 metros quadrados, 1000 metros quadrados de terreno. E aí surgiu a oportunidade de eu morar na casa do exército, 58, 56 metros quadrados. Quando tu tirava o pé do quarto, já estava na sala. Aí eu falei: amor, vamos lá ver a casa que o exército disponibilizou para a gente, direito. A minha esposa não dirigia na época, então lá morar no Morro Estevão era um transtorno para ela. E ela decidiu ficar em casa, porque a nossa filha tinha nascido, tinha prioridades. Então ela não estava trabalhando. Então eu pensei: eu alugo a minha casa de lá, do Morro Estevão, com o dinheiro que sobra de aluguel lá eu consigo suprir algumas necessidades da casa. Ela não precisa de carro mais, porque ela vai estar no centro. Eu fiz uma conta, eu fui orar: Senhor, é para mim me movimentar? E o Espírito Santo foi claro comigo: é. Pronto, fui levar ela para ver a casa. A casa parecia uma saírinha de 7 cores. O quarto era uma cor, o teto outra. A casa era uma vergonha. Aí o chão era taco, soltando. Não tem noção. Matei 2 índios na grama, abandonado, estava lá. Aí a minha esposa olhou aquilo e falou: o quê? Não moro nesse lugar nunca. Ela entrou, deu 2 passos, saiu. Isso aqui, olha aqui, isso aqui, minha filha vai machucar o pé. Eu pensei comigo: um aluguel de lá, eu boto piso, pinto. Não, amor, isso aqui em 1 mês está resolvido. Não, eu não venho para cá de jeito nenhum. Eu falei: amor, nós vamos vir para cá. Mas eu não, vai vir tu. Eu falei: não, vai vir eu, você e a Vitória. Não venho. Tu falou com Deus? Eu falei: falei. E o que ele disse? Ele disse para a gente vir. E se eu não me adaptar? A mulher gosta, não. É um show, né, cara? É um show, né, cara? Se eu não me adaptar,
E se claustrofobia? E se não sei o que, e se não sei o que, e se não sei o que? Eu falei, amor, se der tudo errado, eu falei para ela, daqui a 3 meses, se a gente se mudar e der tudo errado, eu assumo a responsabilidade, entrego a casa de volta, pago a multa e volto para a casa antiga. Mas Deus mandou vir. Pintei a casa, perguntei a cor que ela queria. Algumas coisas é sabedoria só, né? O que você acha de cinza? Não, tá. Troquei o piso. 3 meses depois ela me chamou. Amor, sabe aquela decisão de vir para cá? Eu falei, sim, amor. Eu queria te agradecer por não ter me ouvido. Eu estou tão feliz aqui. E foi um dos momentos mais felizes que a gente teve aqui em Criciúma. Mas eu corri risco. A gente corre riscos. Agora você está correndo risco ouvindo um coaching? Ou correndo risco ouvindo o Espírito Santo? É o que vai fazer a diferença na sua decisão. E ainda assim a gente pode errar. Quem concorda comigo? Mesmo crendo que é Deus falando, a gente pode errar. E se errar, teremos que ter humildade para bater no peito e dizer, eu errei. Eu não ouvi bem o Senhor. Eu te abençoo. Se você tomou decisões erradas, você não ouviu bem o Senhor, que Deus te dê graça para dar a volta nessa história, para você dar a volta nessa situação. Quem está comigo até aqui? Aprenda uma coisa: a grande maioria das pessoas não celebram você, celebram seus resultados. Quando os resultados são ruins, elas te deixam. Por isso, valorize aqueles que estão com você desde o começo, quando você não tinha resultado nenhum. Valorize essa mulher que está do teu lado. Ela está acima do peso, ela teve 2 filhos, ela entrou em depressão, ela não está a mesma menina que você conheceu, ela não tem o perfume que aquela representante que vem na tua empresa tem. Cuidado. Valorize a mulher que está do seu lado. Invista nela. Quer um conselho? Paga uns procedimentos. O Chevette vira um Camaro. Aleluia. Ah, mas era tão Chevette porque está faltando só uma chapeação, meu querido. Tinha umas molas esportivas, um aro 19. Aleluia. Um polimento já ajuda muito. Patrocínio é dos carros. Valorize quem está com você. Valorize amigos que estão com você quando você não tinha, não era. Valorize essas pessoas. Amém? Valorize, valorize. Isso é importante. Esse é um princípio de honra. Valorize o que não tem preço. Valorize o que não tem preço, é importante. Valorize a família, valorize amigos, valorize os filhos, valorize a esposa. Quarto, a força que você precisa vem de Deus. Quem recebe isso? Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Sua força não está nos elogios, nos acertos, nos erros. Sua força não está no seu título, nem no seu conhecimento, muito menos no seu CNPJ. Ela está no Senhor, o teu Deus. Não importa se é aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na China. A bênção de Deus não está num país, está em você. Porque não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Porque Deus, se tu uma bênção, você é uma bênção. Quando se sentir fracassado, derrotado, falido ou perdido, levanta os seus olhos e a sua voz em oração. Ele sempre está pronto
para te fortalecer. Não tem dor, não tem desespero, não tem falência, não tem problema que resista a 5 minutos de oração, a 5 minutos derramando lágrimas nos pés de Jesus. Não tem problema. A distância entre o consolo, a bênção, o favor e o milagre é do joelho ao chão. Essa é a distância. Salmo 128, 7, recebe onde você está. O Senhor é minha força e o meu escudo. Isaías 49, 29, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor. Salmo 73, 26, minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Filipenses 4, 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quinto, Davi recorre ao conselho de Deus. Davi recorre a Deus, consulta a Deus. Davi faz o que deveria ter feito antes. Davi não anda na sua experiência de guerreiro. Ele não confia no seu currículo, mas ele se inclina para Deus, ali se fortalece. Davi usa a força que Deus está lhe dando para fazer o que Deus quer, não o que ele acha certo. Sabe, irmãos, nós corremos riscos de correr atrás do vento. A faculdade que você está fazendo é vontade de Deus ou necessidade sua de provar para alguém que você pode? Aí você vai concentrar força numa faculdade, dinheiro numa faculdade, simplesmente por orgulho. Deus quer que você faça. Tomar o conselho de Deus é sábio. Quando a gente reúne o presbitério aqui para orar, uma das frases que mais nos conduz aqui é essa. A gente começa a orar, a gente sempre ora assim: Senhor, estamos aqui nessa noite buscando o teu conselho. Eu vou perguntar para eles o que eles acham, eles vão falar, a gente vai decidir, mas a nossa oração é: nós queremos o teu conselho. O que o Senhor tem para essa igreja? O Senhor quer que a gente compre um terreno e construa? O Senhor quer que a gente abra a igreja por aí? Por que a Abba Pai não abriu igrejas por aí ainda? A gente já teve centenas de convites. A gente poderia ter literalmente a Abba Pai nos 5 continentes, em todos os estados brasileiros. Por que a gente não fez isso? Porque a gente tem que ouvir a voz de Deus para nós. Pode ser que Deus queira um dia, pode ser e não seja o tempo. Deus nos esteja preparando para isso um dia. Pode ser que isso nunca aconteça, porque a vontade de Deus ainda é melhor. A pressão, ela vai vir. Pressão vem direto. E agora, vamos construir ou não vamos construir? Porque se você ouvir Deus, Ele vai estar com você. Se você for lutar a guerra que não é sua, os inimigos vão atacar Ziclag. E lutando uma guerra que não é sua, você vai perder os seus. Mas lutando a guerra que Deus mandou, Deus protege os seus. Deus protege os seus. A Bíblia diz, é um detalhe num versículo, eu amo esse detalhe, mas a Bíblia diz que Jesus mandou os 72, depende do evangelho, discípulos de 2 em 2, amém? O texto diz que Jesus, enviando eles, foi para a cidade deles. É como se Jesus dissesse: tá bom, Telmo, eu quero que você vá para Curitiba. Tá bom, Senhor, e o Senhor? Eu vou ficar aqui em Criciúma. Eu vou cuidar de Criciúma.
eu vou cuidar da sua casa. Mas Ele só faz isso quando você está lutando e fazendo o que Ele pediu para você fazer. Não quando você está lutando a sua guerra, construindo o meu império. Quando eu estou lutando a minha guerra, fazendo a minha vontade. E aí na igreja evangélica entrou umas coisas, uns determinismos que não é bíblico. Eu determino. Você não determina nada. Você se submete àquele que é todo poderoso para determinar tudo. Ainda a oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade. Ainda é: se Deus quiser. Se Deus quiser não é oração de fraco, é oração de quem depende. E no mundo, dependência é coisa ruim. Dependência química, dependência emocional, dependência financeira. É ruim ou não é? Ok, mas no reino de Deus, dependência de Deus é virtude. É virtude. E no final de qualquer oração, seja feita a tua vontade. No final de toda oração, se Deus quiser. Porque Ele ainda é soberano. Sexto, Deus pode restituir o que foi roubado. Vou repetir: Deus pode restituir o que o diabo roubou. Deus pode restituir o que foi roubado, saqueado. A alegria do seu casamento, o coração do seu filho que você perdeu, a saúde financeira da sua casa ou da sua empresa, amizades que foram embora. Deus é poderoso para restituir. Não é culto da restituição, não é campanha da restituição, mas Deus é poderoso para fazer restituição. Busque o Senhor e acredite que Ele pode, Ele tem força para restituir a alegria da salvação, a alegria de acordar pela manhã e ter Cristo, a coisa mais importante da vida. Eu queria orar por aqueles que perderam o seu casamento e ainda tem chance de recuperar, não morreu totalmente. Pastor, o que é um casamento que não morreu totalmente? É um casamento que houve a separação, até papel, divórcio, tudo, mas o outro ainda não oficializou um casamento. Enquanto o outro não oficializou um casamento, eu acredito que tem esperança. Quem entende o que eu estou falando? Eu tenho um irmão aqui que ficou 8 anos separado. 8 anos. Deus restituiu o casamento dele. Congrega aqui, já batizou nas águas, ama Jesus, a esposa ama Jesus, por quê? Porque Deus é poderoso para restaurar. Então não tem tempo aqui, aqui tem marca. Então casou de novo, assumiu outra aliança, morreu. Não tem como recuperar isso aqui. Fechou. Não ocorreu isso ainda? Há esperança. Seu filho está vivo? Se ele está vivo, tem esperança de restaurar o relacionamento seu com ele. Sua filha está viva? Tem esperança de restaurar. Seu pai de sangue está vivo? Tem esperança de restaurar o relacionamento entre vocês dois. Sua mãe, seu irmão de sangue está vivo? Tem esperança. E eu queria orar por aqueles que querem que restitua algo que foi perdido. Só sentado mesmo. Só levanta a sua mão se você... Eu preciso recuperar o que o diabo roubou. Eu preciso recuperar o que o diabo roubou. O diabo roubou coisas da minha vida e eu não acho mais. Senhor Jesus, eu oro agora por esses homens que levantaram as suas mãos, reconhecendo que preciso que o Senhor traga de volta. Nós estamos aqui te consultando, devemos. O Senhor é o Senhor sobre essa causa. O Senhor quer restaurar de volta, o Senhor quer trazer de volta. Se o Senhor quer, nós estamos aqui dizendo amém para a tua restauração, Senhor. E eu oro aqui para que casamentos de anos sejam restaurados, anos de separação, relacionamentos de amizades de anos, décadas, relacionamentos familiares destruídos, quebrados. Você já está triste porque o Natal está chegando e você não vai ver aquela pessoa, você não vai na festa. Deus vai trazer restauração para o seu relacionamento. Deus,
por favor, restitui naquilo que foi roubado. Quem recebe essa oração? Sétimo, e eu encerro. Você será provado na abundância. Sétimo, e eu encerro. Você será provado na abundância. Pastor, na abundância? É. Davi foi provado quando ele veio com os despojos. Divide ou não divide? E Davi poderia falar: vocês não foram, está aqui a esposa, filho, despojo não. Eu vou dizer uma coisa que eu acredito. Teologicamente, alguém pode discordar de mim, está tudo bem. Mas eu acredito que Davi tinha os pés na lei, mas o coração na graça já. Não é à toa que Jesus é chamado o filho de Davi, porque Davi não devolvia na lei, ele devolvia na graça. Ele diz: Deus foi bom conosco, eu não vou devolver. Eu não vou tratá-los pelo abandono, pela fraqueza. Eu vou tratar com bondade. Eu oro para que nós sejamos homens que andamos, sim, com os pés nas escrituras, mas o coração encharcado de graça. Encharcado de graça para botar na mesa pessoas que talvez não merecem. De você abençoar pessoas da sua família, que você diz: aquele meu primo, aquele meu irmão não merece. É verdade. Mas você escolhe, Davi, ser um homem que anda na lei ou um coração na graça. Não devolva com a mesma moeda, anda uma milha a mais. Eu te abençoo que seja um homem que ande 1 milha, 2 milhas a mais. Que a graça que você deseja para os seus filhos, a graça e o perdão que você busca todo dia para os seus pecados, você também tenha disponível para derramar para aqueles que estão perto de você. Que você seja rigoroso com você, que eu possa ser rigoroso comigo mesmo e flexível com o meu próximo. Que nós possamos ser homens segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quem recebe essa palavra nessa noite? Fica de pé, por favor. Aplaude Jesus. Se é para Jesus, pode ser bom daí. Quando estiver prosperando, não aumente o muro, aumente a mesa. Deus pode nos dar vitórias públicas. Posso ouvir amém? Se publicamente decidimos dar glórias a Ele. Deus pode fazer de nossas derrotas, falências e vergonhas grandes testemunhos. Deus pode restituir aquilo que o diabo roubou. Que possamos lutar as guerras certas, da forma certa, colocando nossa confiança no lugar certo. Senhor Jesus, nessa noite, nos dá essas características do Davi, Senhor. Essa compreensão, essa sabedoria de escolher guerras que nós devemos lutar e ser homens o bastante para reconhecer quando erramos nas nossas decisões. Homens o bastante para ter coragem de decidir e homens o bastante para reconhecer quando decidiu errado. Que as colheitas das nossas decisões sejam aplacadas pela Tua misericórdia e que o diabo não tenha poder sobre a nossa casa e que a gente não perca nada do que tem valor, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, nos dá um coração parecido com o Teu. Nós te agradecemos por esse ano de 2025 aqui com os homens, nessas quintas-feiras. Muitos homens vieram cansados dos seus trabalhos para cá. Muitos homens talvez vieram brigados, vieram em crise dentro da sua casa, mas eles vieram, entraram no seu carro, com diligência, gastaram combustível, cansados. Alguns dormiram aqui no culto,
mas eles deram um passo em direção a Ti, Senhor, não ao Telmo. E cada palavra que foi ministrada, não só por mim aqui nas quintas-feiras, eu tenho certeza, foi uma semente no coração de cada homem. E nenhuma delas vai se perder. Nós oramos assim, para que o terreno seja bom. Te agradecemos por esse ano, e já consagramos ao Senhor a primeira reunião do ano que vem, todos os tempos que teremos juntos, cada discipulado, cada mesa, cada choro, cada celebração, cada homem que se posiciona corretamente, fazendo assim, salvando e protegendo a sua casa. Nós declaramos como Josué: eu e a minha casa, eu não sei quanto aos outros, eu não sei quanto ao meu próximo, eu não sei quanto a você, mas eu tomei uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, os meus filhos serão circuncidados, os meus filhos serão marcados, eles não serão órfãos de pais vivos, eles terão o pai presente. Dinheiro é detalhe, carro é detalhe, quarto sob medida é detalhe, escola particular é detalhe. Se der, recebemos, Senhor, mas não é a nossa prioridade. A nossa presença é a coisa mais importante na vida dos nossos filhos. Que nós possamos ser homens que ensinam os nossos filhos a ler a Bíblia, a amar a Bíblia, a meditar na Bíblia. Que nós possamos ser homens que jejuam, e os nossos filhos percebam que o pai não almoçou aquele dia, porque está jejuando pela sua casa, jejuando para ouvir a voz de Deus, para tomar as decisões certas. Que os nossos filhos observem a gente lendo livros, e eles vão perguntar: que livro é esse, papai? Eu estou aprendendo a ser um melhor marido, filho, para cuidar da mamãe. Eu estou aprendendo a ser o melhor gestor da empresa para poder cuidar melhor de vocês. Jesus nos dá esse coração, nos dá essa diligência, essa resolução, em nome de Jesus.